Leitura na íntegra do livro Milagres que Acontecem, por Mary Kay Ash. Capítulo 5. O entusiasmo Mary Kay. Por alguma razão, cantar une as pessoas. Por exemplo, você se lembra de quando cantava aquelas músicas de torcida para o seu time no colégio ou na faculdade? Quando trabalhei para Stanley Home Products, a companhia tinha várias músicas que cantávamos antes e durante as reuniões de vendas e que realmente ajudavam-nos a criar um espírito de equipe. Quando deixei a Stanley, comecei a trabalhar para a World Gift, uma empresa que não tinha esse espírito. De fato, todos pareciam muito frios. Numa tentativa de quebrar o gelo, introduzi um concurso de música e surgiram dúzias com o tema World Gift. Assisti então a uma mudança de clima em toda a força de vendas por meio da música. Portanto, quando começamos a Mary Kay Cosmetics, decidi que precisávamos fazer um concurso para escolher uma música tema. Selecionaríamos as melhores, cantaríamos no seminário e premiaríamos as que gerassem mais entusiasmo. Agora, o segredo para que uma música tenha receptividade é escrever suas próprias palavras em cima de uma canção popular. E as mais aceitas em nossa organização foi O Entusiasmo Mary Kay, letra adaptada de um hino conhecido e amado. Cantamos o Entusiasmo Mary Kay em todas as reuniões significativas com consultoras. Sem querer ser irreverente, o Entusiasmo Mary Kay tornou-se uma canção símbolo. Outra canção popular na Mary Kay é Se Você Quer Ser Uma Diretora, Bata Palmas. Ela termina com Se você quer ser diretora, deve ser perfeccionista. Então faça 3 coisas. Bata palmas, bata os pés e grite "Oh, hi!". Novamente, uma música cativante que todos conhecem. Adoramos trazer convidadas para as nossas reuniões e você, invariavelmente, pode reconhecê-las. São aquelas que não participam, sentam-se ali simplesmente imaginando o que é que está acontecendo aqui. Mas a verdade é que, ao final da reunião, quando cantamos novamente, todas as convidadas nos acompanham com toda a alegria. Tradicionalmente, nossas reuniões de vendas acontecem às segundas-feiras e o entusiasmo tem papel muito importante nessas ocasiões. Para muitos, as segundas-feiras sinalizam o fim de um final de semana de descontração e o início de uma semana de trabalho. Mas, se a semana passada não foi boa para você, com certeza foi boa para alguém. Portanto, sempre dizemos às nossas consultoras: se você teve uma semana ruim, você precisa da reunião de unidade. E se teve uma boa semana, a reunião de unidade precisa de você. Quando uma consultora vivencia a inspiração, a motivação e o entusiasmo de uma reunião de unidade na segunda-feira, tem toda a semana para desfrutar desse estado de ânimo e fazê-lo trabalhar em favor dela. A semana começa com uma alta dose de energia. Acredito que, assim como as reuniões de segunda-feira geram entusiasmo, os pais também o fazem nas suas famílias. Por exemplo, se uma mãe começa o dia de mau humor, muito provavelmente toda a família sairá de casa com a mesma atitude. Mesmo que não se sinta assim, cada mãe deveria fazer todo o esforço para sorrir e dizer um alegre bom dia. Muito em breve, mesmo que não seja alegre, ela também se sentirá melhor. Entusiasmo é contagioso, mesmo para você mesmo. Acredito verdadeiramente que se você agir com entusiasmo, se tornará entusiasmada. Não apenas por um dia, para a vida toda.
Um dos melhores exemplos de como provocar entusiasmo ocorreu há muitos anos, quando convidei um palestrante para fazer uma palestra para diretoras e consultoras Mary Kay. Seu voo havia atrasado e foi necessário improvisar um programa até que ele chegasse. Finalmente, deram-me um sinal de que ele havia chegado e estava aguardando atrás do palco. Como eu era mestre de cerimônias, tinha uma página com o seu currículo para fazer a apresentação e comecei a fazê-lo com todo entusiasmo. Enquanto fazia a apresentação, podia vê-lo atrás do palco, batendo em seu peito e pulando para cima e para baixo. Ele parecia um gorila. Pensei, minha nossa, aqui estou eu dizendo todas essas coisas maravilhosas sobre este homem e ele simplesmente enlouqueceu. Nunca tinha visto alguém agindo de modo tão estranho. Quando terminei a apresentação, ele correu para o palco e fez um discurso fantástico, realmente motivante. Mais tarde, quando almoçávamos juntos, eu disse: "Você quase me matou de susto. O que estava fazendo lá atrás? Pulando e batendo no seu peito daquela maneira?" Ele disse: "Bem, Mary Kay, meu trabalho é motivação, mas há alguns dias simplesmente não me sinto motivado e hoje é um desses dias. Tive aborrecimentos por causa do voo atrasado nesta manhã, mas sabia que você estava esperando que eu fosse entusiasmante, vibrante e estimulante. Simplesmente não podia estragar sua festa, especialmente quando vi aquela plateia entusiasmada. Portanto, eu precisei me ligar. Descobri que quando faço algum exercício e bato em meu peito, faço o sangue circular e me sinto muito melhor." Ele ficou entusiasmado usando uma técnica externa, e é interessante notar que a palavra entusiasmo vem do grego, que significa Deus dentro. Realmente, algumas pessoas parecem trazer essa característica de algum lugar dentro delas mesmas. Poderíamos até chamar de um talento natural. Estou certa de que meu próprio entusiasmo foi herdado de Deus. Foi meu primeiro e maior recurso quando comecei minha carreira em vendas. Quando percebi tudo o que poderia conseguir com o entusiasmo, era uma jovem dona de casa e uma vida em vendas nunca havia passado pela minha cabeça. Uma vendedora chamada Ida Blake veio à minha porta vendendo uma coleção de histórias educativas para crianças. Cada história continha um problema do dia a dia, uma solução e uma moral, uma lição que uma criança poderia utilizar em situações similares. Como jovem mãe que era, tentando ensinar às crianças a diferença entre o certo e o errado, pensei que aqueles eram os melhores livros que tinha visto. Infelizmente, não podia comprá-los. Percebendo meu interesse, Ida deixou os livros comigo durante o final de semana. Li todos. Quando ela veio buscá-lo, fiquei com o coração partido por não poder adquiri-los para os meus filhos. Disse a ela que economizaria bastante e um dia aquela coleção pertenceria à minha família. Quando ela viu como eu estava entusiasmada pelos livros, disse: "Mary Kay, vou lhe dizer uma coisa. Se você vender 10 coleções para mim, darei uma para você." Bem, isso era uma maravilha. Comecei a telefonar para meus amigos e para os pais dos alunos da Escola Batista da igreja. Eu nem tinha os livros para mostrar a eles. Tudo o que tinha era meu entusiasmo. Devido à maneira como eu falava sobre os livros, que eram os melhores que eu havia visto, vendi 10 coleções em um dia e meio. Estava tão entusiasmada que eu os contagiei. Quando Ida voltou, simplesmente não acreditava.
Tinha tantos clientes aguardando que tudo o que ela tinha a fazer era ir às suas casas e tirar o pedido. Mais tarde perguntou: esses livros são difíceis de vender. O que você fez? Eu não sabia o que tinha feito, mas Ida me deu a coleção e era tudo o que eu queria. Ida teve outras ideias. Disse: quero que trabalhe para mim. Você tem carro? Eu respondi: sim, nós temos, mas não sei dirigir. Nós tínhamos um carro velho que meu marido usava para trabalhar durante o dia e para ir aos seus compromissos musicais à noite. Mas Ida disse para eu pedir o carro para o dia seguinte. Ela me ensinaria a vender livros. Ela foi dirigindo até um subúrbio e batemos em portas durante o dia todo. Ao final do dia, eu estava exausta. Nunca havia me sentido tão cansada. Não fizemos uma venda sequer. Tinha vendido 10 coleções em um dia e meio e não conseguia entender o porquê de ela ter tido tantos problemas. Não sabia ainda quão importante era o poder do meu entusiasmo. Às 5 horas daquela tarde, Ida sentou-se no banco do passageiro e disse: você vai dirigindo. Mas não sei dirigir, respondi. Isso não tinha importância para Ida. Ela tinha decidido que se eu era uma vendedora, tinha que aprender a dirigir. Você vai aprender agora mesmo, disse ela. Deu uma aula rápida e lá fomos nós, na hora do rush em Houston. Praticamente acabei com o motor, mas chegamos em casa. No dia seguinte, deixei o entusiasmo da nova habilidade subir a minha cabeça e fui dirigindo até o restaurante de minha mãe, muito orgulhosa de mim mesma, e derrubei 2 dos 3 pilares que seguravam o portão de entrada. Os pilares caíram bem em cima do carro e quase acabaram com ele. Entretanto, eu estava aprendendo a dirigir e, graças a Ida Blake, tinha conquistado meu primeiro trabalho em vendas. Nos 9 meses seguintes, eu vendi $25.000 em livros e, com uma comissão de 30% a 40%, estava ganhando um bom dinheiro. Mas ainda aprenderia uma lição importante sobre relação com o cliente. Quando vi, meus amigos estavam insatisfeitos comigo por causa daquela compra. Não se tratava de nenhum problema com o produto. Todos concordavam que os livros eram muito bons, mas não tinham sido usados. Meus clientes pareciam estar culpando meu entusiasmo e o fato de terem comprado um produto que não utilizavam. Bem, qual é a utilidade de um livro que nunca são lidos? Certamente não tinha culpa por sua preguiça. Mas aprendi que precisamos ensinar aos clientes como melhor utilizar os produtos. E esse foi um princípio que empreguei quando começamos a Mary Kay Cosmetics. Meu trabalho seguinte me trouxe uma experiência adicional em vendas. Meu marido havia perdido o emprego e, como um time, fomos vender materiais para a cozinha. Os itens especiais eram panelas de pressão de alta qualidade e frigideiras duplas. As vendas começavam com uma demonstração real de preparo das comidas. E aí é que eu entrava. Comprava a comida e pré-preparava durante o dia e à noite levávamos tudo para a casa da anfitriã e fazíamos um jantar. O cardápio era sempre o mesmo. Feijões verdes, presunto, batatas e um bolo. O preparo tinha que parecer brincadeira de criança, mas eu havia passado um bom tempo comprando os melhores cortes de presunto, escolhendo os melhores feijões e batatas, preparando-os cuidadosamente e misturando os ingredientes para o bolo. Meu marido fazia a apresentação para os casais na sala, enquanto eu estava na cozinha, fazendo o jantar com a panela de pressão e as frigideiras. Na verdade,
era eu quem fazia as vendas, pois as esposas invariavelmente iam à cozinha para perguntar se era realmente fácil quanto parecia. E, como as panelas eram realmente maravilhosas, eu dizia: sim. Cada jantar era fabuloso, mas era um tipo de comida que não podíamos comprar. Se havia sobras após a demonstração, esse era nosso jantar. Se os convidados comessem tudo, não jantávamos naquela noite. Finalmente, tivemos que desistir. Estávamos na época da recessão e muitas pessoas simplesmente não podiam comprar novas panelas. Além disso, era preciso fazer o que chamo de venda agressiva, e eu nunca fui boa nesse estilo. Na Mary Kay Cosmetics, nós desencorajamos a venda agressiva. Preferimos ensinar cuidados com a pele e expressar nosso entusiasmo com os produtos. Procuramos consultoras que compartilhem nossa filosofia educacional e não aquelas que querem utilizar métodos agressivos de venda. Como resultado, nossa força de vendas inclui centenas de professoras e enfermeiras. Quando descobrem que podem ganhar tanto quanto ou muito mais do que ganhavam com suas profissões anteriores, tornar-se uma consultora de beleza Mary Kay se transforma numa atividade compensadora e estimulante. Penso que a maioria das clientes prefere um estilo de venda que às vezes chamamos de persuasão educada. Apresentamos nossa linha de produtos de cuidados com a pele de maneira entusiasmada, com conhecimento. Sentimos que os produtos se vendem por si mesmos. Frequentemente, recebemos cartas de clientes e anfitriãs cumprimentando as apresentações profissionais e educadas das consultoras. Esse tipo de venda também assegura lealdade e entusiasmo por parte das clientes. Por não sermos agressivas, as clientes confiam em nós como jamais confiariam numa empresa que utiliza técnicas de pressão. Lembro-me de uma carta bastante incomum de uma mulher cujo marido chegou em casa e disse: querida, vamos fazer as malas. Minha companhia está me enviando à Venezuela por 1 ano. Nós sairemos dentro de 3 dias. Ela escreveu: em questão de 1 semana estávamos aqui na Venezuela. E, assim que chegamos, notei que tinha suprimentos de meus cosméticos Mary Kay para apenas 3 semanas mais. Entrei em pânico, porque não posso viver sem esses produtos. Ela listou os produtos e cores que usava, pediu que calculássemos quanto custaria para mandar a quantidade suficiente para 1 ano e incluiu um cheque assinado em branco. Quem ousaria enviar um cheque assinado em branco pelo correio? Mas ela queria tanto seus cosméticos que estava disposta a arriscar. Olhei para aquela carta e pensei: que bom que esta é uma companhia honesta. Então, cuidadosamente calculei quanto eu precisaria se estivesse fora do país por 1 ano. Baseado no meu uso pessoal, eu fiz o pedido para ela, preenchi o cheque e garanti que os produtos fossem expedidos naquela mesma tarde. Desnecessário dizer que fiquei muito emocionada em saber que alguém queria tanto nossos produtos e iria tão longe para evitar atrasos. É comum também que o marido de alguma cliente se entusiasme com nossos produtos. Não faz muito tempo, a recepcionista me chamou ao telefone e disse: Mary Kay, tem um homem na linha pedindo para falar com a Mary Kay real, se é que existe alguma. O que ele quer? Perguntei. Ele não quer falar. Disse que só vai falar com a verdadeira. Disse para colocá-lo na linha e nunca ouvi um homem falar tão rápido. Penso que ele tinha medo de que a verdadeira fosse desligar. Ele então disse: Mary Kay, estou telefonando para agradecer a você por ter salvo meu casamento. Como não conhecia o homem, não podia imaginar como tinha salvo seu casamento. Mas,
Antes que pudesse perguntar, ele continuou: minha esposa e eu somos casados há 8 anos e quando nos conhecemos, ela parecia ter saído de uma página da revista Vogue. Tinha os cabelos arrumados, um rosto bonito e uma figura fabulosa. Então ficou grávida e doente durante todos os 9 meses. Perdeu o interesse pela aparência. Tivemos um segundo filho e o ciclo se repetiu. Ele falava tão rápido que não tive chance de dizer uma palavra sequer. Chegou ao ponto em que a deixava pela manhã com um filho pendurado em seu penhoar sujo e o outro berrando em seu colo. Nunca penteava os cabelos ou se maquiava. Quando voltava para casa à noite, a única coisa que havia mudado era que estava pior. 2 meses atrás, ela foi a uma reunião de cuidados com a pele Mary Kay e comprou $28 em produtos. Eu pude perceber que esta quantia se parecia com uma dívida externa dos Estados Unidos aos olhos dele. Mas, disse ele, a mulher que vendeu a ela fez um excelente trabalho. Minha esposa provavelmente pensou que eu ficaria bravo por ter gasto tanto dinheiro com cosmético. Por isso, quando chegou em casa, fez uma maquiagem. Assim que ela viu o resultado, teve que arrumar o cabelo e se vestir. Quando cheguei em casa naquela noite, ela estava maravilhosa. Fazia tanto tempo que não a via daquele jeito que havia me esquecido de quão bonita ela é. E o melhor é que ela agora se maqueia, arruma os cabelos e se apronta todas as manhãs. Além disso, perdeu 6 quilos e eu tenho a minha garota de volta. Apaixonei-me novamente por ela e tudo por sua causa. E então desligou. Apenas foram suas últimas palavras. Tudo por sua causa. Nunca tive a chance de perguntar quem ele era ou que consultora tinha feito tão maravilhoso trabalho. Mas fui imediatamente para uma reunião de vendas e contei a elas o que tinha acontecido. Então disse: como saber se não foi uma de vocês que fez esse pequeno milagre? Ainda conto esta história porque poucos homens usariam seu tempo para telefonar, mas esse mesmo milagre provavelmente tenha se repetido milhares de vezes. Frequentemente, meu próprio entusiasmo pelos produtos Mary Kay provoca uma venda quando menos espero. Aconteceu um incidente interessante em 1966, quando meu marido Mel e eu estávamos em lua de mel em Roma. Estávamos em um restaurante ao ar livre perto do Coliseu, um daqueles lugares onde todos se sentam lado a lado em mesas compridas. Mel tinha acabado de dizer: não vi ainda nenhuma daquelas lindas mulheres pelas quais a Europa é famosa. Onde estão elas? Imediatamente após esse comentário, entrou uma mulher maravilhosa, alta, magra e imponente. Tinha lindos cabelos pretos e a pele muito alva e estava muito bem vestida. Nós dois decidimos que deveria ser uma condessa italiana. A sorte estava do nosso lado e o garçom indicou que ela se sentasse ao lado de Mel e seu marido ao meu lado. Após alguns minutos, Mel pegou seu maço de cigarros e o homem perguntou se podia lhe dar um deles. Explicou que estava na Europa havia 6 semanas e não tinham encontrado cigarros americanos. Mel deu a ele o maço e o homem agradeceu. Começaram a conversar e o homem perguntou a Mel que tipo de negócio tinha. Mel disse: tenho uma empresa de presentes e minha esposa está na área de cosméticos. A mulher se interessou imediatamente. Cosméticos? Perguntou. Que tipo? Mary Kay Cosmetics, eu respondi. Provavelmente você nunca ouviu falar de nós. Somos uma pequena empresa no Texas, com pouco mais de 2 anos no mercado. Então, antes que percebesse, estava contando entusiasticamente a ela sobre nossos produtos.
A bolsa que trazia era tão pequena que não cabia sequer um estojo de sombras ou um batom. Portanto, não havia nada que pudesse lhe mostrar. Mas, quando terminamos o jantar, ela estava fazendo um cheque para comprar todos os produtos da linha. Explicou que estaria de volta em sua casa, em Acapulco, dentro de 3 meses e pediu que enviasse os produtos para ela. Meu entusiasmo tinha contagiado tanto aquela mulher que queria comprá-los antes sequer de tê-los visto. Após receber os produtos, ela ficou ainda mais entusiasmada. Mandava pedidos de 3 a 6 coleções completas todos os meses. Estava admirada, pois a taxa de importação do México era de quase 100% e a coleção saía pelo dobro do preço dos Estados Unidos. Incapaz de conter minha curiosidade, escrevi e perguntei o que ela estava fazendo com todos aqueles cosméticos que pedia. Ela explicou que, por estar tão radiante, suas amigas constantemente perguntavam o que estava usando. Sua resposta era fazer faciais e presenteá-las com os produtos. Entusiasmo se irradia assim. Temos uma expressão na Mary Kay: a velocidade da líder é a velocidade do time. Assim como uma consultora ou uma cliente satisfeita pode gerar entusiasmo, uma única pessoa pode também gerar entusiasmo para todo um grupo de pessoas. A melhor maneira de fazer isso é pelo exemplo. Se uma diretora é entusiasta, as consultoras da sua unidade serão entusiastas. Acredito que as nossas diretoras dão um maravilhoso exemplo para ser seguido pelas consultoras. Sinto que cada uma delas representa Mary Kay para o seu grupo e as consultoras, por sua vez, representam Mary Kay para suas clientes. Agradeço por ter sido abençoada com um entusiasmo natural, pois tenho certeza de que essa qualidade é responsável pelo meu alto nível de energia. Mesmo após todos esses anos nos negócios, não importa quão exausta estava na noite anterior, acordo todas as manhãs com entusiasmo renovado. Amo o que faço e cada dia traz novas oportunidades de amar e encorajar cada mulher a ter sucesso. Gosto do que Ralph Waldo Emerson disse: nada grande foi conquistado sem entusiasmo. E imagine, ele nem conheceu o entusiasmo Mary Kay.